Olá, pessoal. Eu quero primeiramente agradecer ao Mikael pelo convite em participar desse congresso, né, de uma forma tão honrosa, que é esse projeto beneficente para poder ajudar diversas famílias que sabemos que estão precisando de auxílio nesse momento que nós estamos vivenciando. Então, muita gratidão pelo convite. Quero dizer que é uma honra estar aqui participando, poder estar contribuindo, né, com tantos profissionais que desejam se desenvolver em sua vida pessoal e em sua carreira. Então, muita gratidão ao Mikael e parabéns pela iniciativa, pelo projeto, em reunir tantos profissionais, né, em prol de uma causa tão nobre. Quando o Mikael falou comigo para que pudéssemos definir uma temática, logo me veio à mente, né, algumas das dificuldades em que eu vivenciei quando eu iniciei na minha carreira como empreendedora. Já estava atuando na enfermagem há um bom tempo, mas chegou uma certa fase da minha atuação profissional que eu percebi que eu queria muito ter o meu próprio negócio. Foi quando eu passei a estudar, né, metodologias, técnicas, ferramentas que pudessem estar me auxiliando dentro desse processo. E uma das maiores dificuldades que eu sempre tive foi no processo de venda. E aí, quando o Mikael falou comigo, de imediato já me veio essa temática, porque eu acho que quando a gente passa por uma situação que a gente consegue superar, que a gente consegue vivenciá-la, né, de forma onde a gente passa por desafios, mas a gente consegue, ao final do processo, obter resultados exitosos, eu acho que a gente tem muito mais propriedade para falar. E aí foi quando a gente decidiu por essa temática, qual que é a importância da venda, né, dentro de qualquer negócio que a gente vai fazer, dentro de qualquer negócio que a gente venha implementar, assim como também é de extrema importância, né, que nós saibamos vender o nosso próprio nome. E aí, conversando com o Mikael, eu decidi trazer essa temática com o intuito de desmistificar algumas questões relacionadas à venda. Então, com essa temática, desmistificando o processo de vendas para ser o melhor no que realmente importa, que é a transformação. Então, quando a gente entende o que verdadeiramente significa a venda, como que funciona o processo, a gente percebe que não há problema em vender, que vender é muito fácil quando a gente consegue ter propósito naquilo que a gente faz. Então, eu decidi, né, trazer essa temática com o intuito de compartilhar algumas experiências que eu tive, associado a técnicas e ferramentas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, a partir do conhecimento que eu fui obtendo em diversos cursos e formações que eu fiz nessa área. E aí, né, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês possam, né, aproveitar esse momento, assim como com todos os outros profissionais que estão dedicando o seu tempo para estar ministrando essas aulas, que eu tenho certeza que vai poder estar agregando muito à vida de cada um de vocês, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional. Lembrando, né, que somos seres sistêmicos, é de extrema importância que tenhamos esse cuidado com a nossa vida como um todo. E aí aqui, né, eu coloquei um pouco de quem eu sou, por onde eu andei, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Marília Mendes, sou técnica de enfermagem, também sou enfermeira. Faz um tempo já, uma média de 2 anos, que eu decidi atuar na área de empreendedorismo. Por passar por algumas dificuldades profissionais, eu acabei tendo a percepção de que sempre existiu um cuidado muito grande voltado para o paciente, mas poucos cuidados voltados para os profissionais. Então, eu decidi estudar desenvolvimento humano, coach, psicanálise, com o intuito de cuidar de quem cuida. Então, hoje eu desenvolvo um trabalho, né, voltado muito para o autoconhecimento, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento de carreira, com o intuito de cuidar desse profissional, tendo em vista que quando o profissional ele está bem com ele mesmo, ele consegue prestar uma melhor assistência, ele consegue desenvolver um trabalho de melhor qualidade, seja dentro de uma unidade hospitalar ou seja atuando no seu próprio negócio. Então, utilizei de todo esse meu conhecimento para desenvolver alguns projetos. Hoje eu tenho alguns grupos de acompanhamento, tenho o meu programa de acompanhamento online, onde eu presto uma espécie de consultoria para os profissionais que desejam, né, se conhecer melhor e desenvolver algumas estratégias, algumas técnicas para poder estar melhorando aí os seus resultados em sua carreira profissional. Então, fiz algumas especializações nesse sentido. Hoje eu tenho pós-graduação em coach e psicologia positiva, o que tem agregado muito, né, ao meu trabalho na área de consultoria e também na área de treinamentos. Além disso, eu também atuo como enfermeira
assistencial. Aqui está um pouco da minha atuação profissional, né, ao longo da minha jornada na enfermagem, a qual eu tenho muito orgulho. E hoje eu consigo conciliar, né, a Marília, enfermeira assistencial, e a Marília, enfermeira, consultora, trainer, e que vem aí, graças a Deus, né, contribuindo para o desenvolvimento de carreira de tantos profissionais. E confesso que eu fico muito, mas muito feliz quando as pessoas que me procuram são estudantes e profissionais da área de enfermagem. Hoje a gente tem um índice muito baixo ainda, né, de enfermeiros que são empreendedores, só que nós temos um leque, né, temos infinitas possibilidades na área de empreendedorismo e precisamos explorar mais isso. Então, que bom ter você aqui, enfermeiro, esteta, né, que está aí buscando se desenvolver na área do empreendedorismo. E aí, para que a gente possa começar a nossa aula, para que possamos começar, eu gostaria de iniciar, na verdade, com uma reflexão. Qual que é o significado de vendas para você? Por que é que eu trago essa pergunta, né? Em várias pessoas que eu atendo, assim como lá atrás, né, foram alguns dos pensamentos que eu tive. Eu quero que você reflita qual que é o significado de vendas para você. Porque algumas pessoas acham que vender, na verdade, eu já ouvi, né, pessoas até dizer assim, eu me sinto mal em vender. É como se eu estivesse explorando a pessoa. E aí eu quero que a gente já comece desmistificando algumas coisas. Então pense aí, para você, o que é venda? Venda é isso, venda é explorar, venda é um negócio. O que é que significa venda para você? Quando você pensa em vender, o que é que lhe vem à mente? Algumas pessoas têm o pensamento de que nunca vão conseguir ter uma agenda lotada. Algumas pessoas acabam dizendo que o processo de venda, né, é difícil. Tem gente que diz para mim que precisa fazer um curso, né, e aí esses cursos eles se tornam como se fosse uma rotina. Então a pessoa, na verdade, ela nunca se sente pronto. É como se sempre faltasse alguma coisa. Tem algumas pessoas que dizem para mim, Marília, a pessoa vem, me procura, está extremamente interessado, mas eu não sei o que é que acontece. Quando eu explico como que funciona, a pessoa não fecha e eu fico muito triste. Eu tenho postado muito em minhas redes sociais, mas eu percebo que não tem muitas pessoas procurando o meu serviço e é difícil porque às vezes eu preciso manter um ponto de estabelecimento, eu preciso comprar produtos, preciso comprar materiais, máquinas. E aí como é que eu faço para manter tudo isso se eu não consigo fechar clientes, se os clientes não me procuram? Então, isso pode estar relacionado, isso pode estar não, com certeza está relacionado ao que você entende por venda, tá? E aí muitas pessoas pensam que, eu vendo um produto, eu vendo um serviço. O que é que você tem vendido no seu dia a dia? Você tem vendido produtos, você tem vendido serviços ou você tem vendido transformação? Que é sobre isso que a gente vai estar falando aqui, né, no decorrer da nossa aula. Então já começa aí escrevendo mesmo, tá? Toma nota disso, reflete sobre isso, o que significa vendas para você. E aí o meu intuito é que ao decorrer da aula você consiga desmistificar algumas coisas. E se você tem alguma crença relacionada à venda, que você possa ao final dessa aula estar desconstruindo, ou ao menos que você saia dessa aula com um plano de ação, para que você possa estar melhorando aí o seu conceito em relação às vendas, para que a partir disso você possa melhorar a sua prática e, consequentemente, melhorar os seus resultados. E aí existem algumas principais crenças relacionadas a vendas. E aí, para que você possa desmistificar, é importante que você tome nota, que você tenha conhecimento delas, para que você possa ir refletindo se algumas dessas estão fazendo parte do seu dia a dia. Tá? E aí, só para lembrar, crença é tudo aquilo que você acredita. Crença é uma verdade para você, não necessariamente uma verdade absoluta. Tá? E aí, por que é importante a gente ter clareza e ter conhecimento disso, mas principalmente a gente olhar para a nossa rotina no dia a dia e olhar o que tem feito parte, porque é a partir disso que a gente vai iniciar um processo de mudança. É a partir do autoconhecimento que a gente traça estratégias como melhorias, né? A gente sabe que existem algumas pessoas que já têm uma habilidade de venda muito grande, mas é importante que você entenda que não necessariamente você precisa ter essa habilidade quando você inicia uma carreira empreendedora.
empreendedora. Isso é algo que você pode estar desenvolvendo ao longo do processo. O importante é que você tenha clareza do que você precisa melhorar. E eu digo isso porque eu, Marília, eu sempre fui muito boa no sentido de comunicação, né? De passar conhecimento, de me comunicar. Mas como eu disse para vocês no início, eu não tinha bons resultados porque eu sempre esbarrava na crença da venda. E aí, quando a gente for falar de crença, já adiantando para vocês, eu tinha uma crença de não merecimento. E foi a partir do autoconhecimento que eu pude identificar isso e conseguir ir melhorando os meus resultados, né, a chegar ao ponto de ter uma agenda lotada. E aí, quando a gente traz aqui essas crenças sobre vendas, eu coloquei alguns pontos para vocês. O primeiro deles é: eu não nasci para ser vendedor, né? E quem disse que ser vendedor é algo que você já nasce? Né? Ser vendedor é uma habilidade que você desenvolve. Como eu disse, tem pessoas que, a depender, né, da sua criação, dos ambientes que essa pessoa frequentou, dos relacionamentos que ela teve, ela pode ter uma habilidade maior para isso, mas não necessariamente. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma facilidade de comunicação, muito provavelmente vai ser muito mais fácil essa pessoa vender, já que para vender a gente precisa se comunicar. Então, uma pessoa que é mais extrovertida, talvez tenha uma maior facilidade, mas não necessariamente significa que essa pessoa ela compreende por si completamente o processo de venda. Então, o processo de venda, ele envolve diversos pontos e que você precisa estar alinhado a todos esses pontos, porque se você falhar em um deles, isso pode acarretar na não venda para o cliente, né? No não fechamento desse processo, que aí vocês vão ver que a gente trata isso como venda, mas que na verdade o que você vai estar gerando para a pessoa, o que você vai estar levando para a pessoa é transformação, tá? Então já tira isso de que você não nasceu para ser vendedor. Caso você não tenha essa habilidade, você vai desenvolver a partir de técnicas, de ferramentas e de conhecimento que, inclusive, você vai estar aprendendo aqui nessa aula. Uma segunda coisa é: minha cidade é muito pequena. Gente, vocês não têm noção do quanto que eu ouço essa frase, né? De que minha cidade é muito pequena. Como que eu vou abrir o meu negócio? Como que produto, que serviço eu vou oferecer? Né? As pessoas, elas não valorizam as pessoas da cidade. O que é que eu faço, Marília? E, gente, eu digo isso por experiência própria. Eu moro em uma cidade pequena, né? E só para vocês terem ideia, quando eu decidi fazer formação, né? Fazer uma pós-graduação em coach psicologia positiva, eu tive que fazer em São Paulo, porque eu não encontrei aqui na minha região, né? Eu sou de São Caetano, interior do Pernambuco. E aí eu não encontrei essa pós-graduação aqui, eu decidi me especializar fora. E quando eu voltei, que eu comecei a compartilhar com as pessoas nem sabiam o que era coach. Então hoje é algo bem conhecido na minha região. Hoje já tem vários profissionais, mas na época que eu fiz, não tinha ninguém. E aí, como que foi chegar na minha cidade, né? Para vocês terem ideia, quando eu fui para o Corém para levar a minha documentação, ainda não existia nenhum enfermeiro especialista nessa área, né? Eu não sei hoje como que se encontra, mas quando eu levei a minha documentação, não tinha, eu era a primeira. Então, assim, foi algo que eu não vou negar, me deu muito medo. Mas eu pensei o seguinte, né? Da mesma forma que eu posso utilizar esse medo para me paralisar, eu posso utilizar ele para me fazer ter cautela, para ponderar mediante as minhas práticas, né, para as minhas atividades e ter mais responsabilidade e mais compromisso com a vida do outro. Mas em nenhum momento eu estagnei, eu fiquei pensando que porque eu sou de cidade pequena não ia dar certo. E aí, para quem conhece o coach, né, sabe que o coach é um processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano. E aí, o que acontece? Quando eu decidi atuar como coach na minha região, eu comecei a pensar o seguinte: o que é que as pessoas da minha região precisam, né? O que é que eu sei fazer de muito bom? O que é que as pessoas precisam para que eu possa estar associando isso e criar um produto que vai gerar transformação para a vida das pessoas? Então, foi quando eu decidi que o coach, para mim, ele ia ser uma ferramenta de trabalho. Então, hoje eu não atuo necessariamente, a Marília é coach, não. Eu sou enfermeira, tenho pós-graduação em coach e psicologia positiva, atuo com um programa de aconselhamento profissional, onde a base desse programa é o coach. Eu utilizo todo o meu conhecimento do coach nesse programa. Marília, qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: se eu fosse atuar necessariamente como coach, eu teria que atuar fazendo processos de coach que duram em média 2 meses e que tem um valor um pouco mais alto,
tá? Só que como eu moro no interior, o coach ainda é novo, as pessoas não necessariamente vão ter condições de pagar por um processo. Então eu criei alguns serviços que geram transformação, uma grande transformação, inclusive, na vida das pessoas, só que em uma condição, né, mais acessível. Mas associando que não é a questão do preço que vai fazer a diferença, não é isso. É que eu peguei o conhecimento que eu tenho com a necessidade do meu público e transformei isso em um produto ou serviço. Eu poderia ter utilizado a desculpa de que as pessoas não vão ter condições de pagar por um processo de coach. Não, eu não foquei nisso. Eu foquei no que é que eu poderia ver aquilo como solução. Qual que é a forma que eu tenho de chegar e de acessar as pessoas? E aí, no início, né, quando eu comecei a trabalhar, existiam muitas dúvidas, as pessoas vinham perguntar, muita gente não fechava, e eu pensava o seguinte, meu Deus, por que que as pessoas não fecham? O que é que falta? Se é algo tão bom, se é algo acessível e que gera tanta transformação, por que é que as pessoas não fecham? E aí foi quando eu comecei a entender que o problema não estava, eu não estava tendo a crença, na verdade, de que o problema é que eu moro em cidade pequena, mas eu estava errando no processo de venda, eu ainda não estava, né, tendo tanta clareza da transformação que aquilo gerava na vida das pessoas. Então, eu ficava achando que as pessoas não iam ter condição de pagar, eu ficava achando que eu precisava melhorar em alguma coisa, é como se o meu serviço, o meu produto nunca tivesse bom o suficiente. E quando eu comecei a mudar esse meu pensamento, eu comecei a ter melhores resultados. Então, muitas dessas crenças que eu estou falando aqui, elas fizeram em algum momento parte da minha vida, tá? Uma outra crença que é muito comum é eu sou muito jovem. Então, algumas pessoas, né, se formam bem jovem e às vezes acabam ficando com esse pensamento: como que eu vou passar credibilidade para as pessoas se eu sou tão jovem? Será que elas vão acreditar no meu trabalho, tá? Uma outra coisa, sou recém-formado. Marília, acabei de me formar, e agora o que é que eu faço? Gente, se você é jovem, se você é recém-formado, que coisa maravilhosa. Se você está aqui e você é jovem, você é recém-formado, melhor ainda. Né? Quem dera eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje há 10 anos atrás, quando eu comecei na enfermagem, né? Mas felizmente eu acordei, comecei a buscar muitas coisas para que eu pudesse estar me desenvolvendo, mas eu sei que se eu tivesse tido alguns conhecimentos lá atrás, talvez eu estivesse muito à frente do que eu já estou, né? Mas eu também entendo que tudo tem um tempo para acontecer. Mas se você se enquadra nisso, né? Que bom que você está aqui para já começar a desmistificar isso. Uma outra coisa, né? Ah, na minha região isso não funciona. Não adianta eu ir falar de vendas, não adianta eu ir para o Instagram, vão ficar me chamando de blogueirinho, de blogueirinha, e eu não vou conseguir me desenvolver. Não adianta ficar focando no que os outros vão pensar. Você tem que focar sempre na transformação que você vai estar gerando na vida das pessoas. É isso que vai fazer a diferença nos seus resultados, tá? As pessoas aqui não têm condições financeiras, então lembra que eu falei que eu acho que a minha crença na verdade era essa. Então a gente não deve julgar a pessoa, tá? Porque a pessoa ela é um potencial comprador dessa transformação desse produto, serviço, até que se prove o contrário. Então, a gente precisa acreditar nisso e a gente precisa prestar, né, toda a nossa assistência a essa pessoa e aí fica a critério dela fazer a compra ou não, tá? Aqui não se valoriza os profissionais da cidade, isso é muito comum também ouvir, principalmente pessoas que moram em cidades pequenas. Se você já diz isso, imagine o que as pessoas vão dizer a respeito, né? Então, você que tem que se valorizar. Quando você começar a melhorar essa sua crença, quando você começar a se posicionar de forma adequada, isso vai mudar. No início vão existir pessoas chamando você de blogueirinha, dizendo que você está viajando, dizendo que as coisas não vão dar certo, mas quando as coisas começarem a funcionar, quando as coisas começarem a dar resultado, as pessoas inclusive vão perguntar o que foi que você fez para que isso acontecesse. E eu também digo isso por experiência própria, porque quando eu comecei no coach, eu recebi inúmeras críticas de vários profissionais da minha região, né? E eu não foquei nisso, gente. Eu foquei o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso melhorar. Eu vou estudar, eu vou meter a cara e eu vou fazer a diferença. E hoje, sabe o que eu mais recebo de pergunta no meu direct? O que você fez para se especializar nessa área? Onde foi que você fez sua formação de coach? Quanto ganha um coach? Então é nisso que as pessoas estão interessadas. As pessoas estão interessadas no resultado que a gente tem. Ninguém quer ir fazer a mesma caminhada que a gente fez. Ninguém quer ir fazer a nossa jornada. Ninguém olha para os nossos bastidores.
né? Ninguém olha para as nossas noites de sono, para as coisas que a gente abriu mão para conquistar as coisas que a gente quer, mas as pessoas sempre vão olhar para os nossos resultados. E outra coisa que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês, né? O que é ruim não incomoda, não. O que incomoda é o bom. Então, se você não está fazendo diferença na vida das pessoas, elas não vão se importar. Mas a partir do momento que você começa a se destacar, isso vai incomodar. E você precisa aprender a lidar com isso. Como que você quer ser um grande empreendedor? Como que você quer ser um profissional com agenda lotada, um profissional reconhecido, renomado, chamado para diversos eventos, né? Tendo aí a sua agenda cheia de clientes com vários feedbacks positivos, se você não vai conseguir lidar com as críticas das pessoas. Então, aprenda a se posicionar e aprenda que, enquanto você não valorizar o profissional que você não vai ser valorizado nem na sua cidade e nem em lugar nenhum. Então, essa valorização, ela começa primeiramente por você, tá? E uma outra coisa que eu ouço muito é que é muito difícil se destacar em cidade grande. Então, a gente tem essas duas vertentes. Uma outra coisa que também é muito parecido com isso, né, de que é difícil se destacar em cidade grande, que eu escuto às vezes é que eu não vou me especializar em tal área porque já tem muitos profissionais assim. Gente, vai ter muito profissional de todas as áreas sempre. A questão é qual que é a diferença que você está fazendo na vida do seu cliente, na vida das pessoas, né? É isso que eu quero que vocês saiam daqui. Não é produto, não é serviço, é transformação. É o que aquilo vai causar na vida da pessoa. E aí é isso que vai fazer total diferença. É isso que vai fazer com que você tenha uma agenda lotada. Mas não é simplesmente por ter uma agenda lotada de clientes, é por ter uma agenda lotada de pessoas que você está transformando. Tá? Então, assim, que vocês reflitam um pouquinho sobre isso, né? Se você se identificou com algum desses pontos, você já anota aí, porque ao final a gente vai refletir ainda mais um pouco sobre isso. E aqui as três principais coisas que eu ouço: não posso, não sei e fulano é melhor. Quantas vezes você achou que fulano era melhor do que você? Né? A gente precisa, gente, acabar com isso. A gente precisa acreditar na gente, né? A gente estudou tanto, a gente se esforçou, se dedicou. A gente precisa acabar com o pensamento de que, eu só posso fazer tal coisa quando eu tiver mais seguro. Gente, talvez essa segurança que você espera ela nunca chegue. Sempre vai existir um medo. Então, se você se especializou, se você está apto para tal, né? Se você está dentro das normas técnicas, éticas, se você tem respaldo do seu conselho, por que não fazer? Né? É preciso acabar com esse medo, com essa sede de conhecimento, de achar que nunca tá bom, que nunca tá suficiente, porque até quando você vai ficar aí, né, sendo simplesmente espectador do sucesso das outras pessoas? Quantos profissionais você conhece que você pensa assim, poxa, fulano obtém tantos resultados, como que eu queria ser assim também? Né? E aí eu repito, do mesmo jeito que as pessoas só vão olhar para os teus resultados, não vão olhar para a tua caminhada, para a tua jornada, talvez você não esteja enxergando a jornada dessa pessoa que você tanto admira. Então, o que é que essa pessoa fez e o que é que essa pessoa faz no dia a dia dela, que se você fizer, talvez você consiga ter resultados tão bons quanto ela ou até melhor. Né? E aí, com certeza, você precisa eliminar da sua vida isso, né? Não posso, não sei, fulano é melhor. Não diz que não pode, não diz que não sabe. Pensa, o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para melhorar o meu conhecimento, para melhorar a minha autoconfiança? Fulano é muito bom, mas eu vou conseguir ser assim também. Eu também sou muito bom. Com certeza você é muito bom em alguma coisa. E você precisa acreditar nisso, tá? E aí aqui eu coloquei nessa imagem de que vender nada mais é do que relacionamento. Então, quando a gente entende que para que eu venda, eu preciso primeiramente gerar um relacionamento, isso muda tudo, tá? Porque muitas pessoas associam a venda simplesmente a vender um produto, vender um serviço. Mas antes de vender, você precisa criar relacionamento com o seu público. Para quem me segue no Instagram, para quem está comigo no meu canal no Telegram, com certeza, né, você vai saber que eu crio muito relacionamento com as pessoas que me seguem. Né? E aí até nem falei no início que hoje eu administro uma página no Instagram, eu tenho um canal no Telegram, onde eu posto constantemente, né, dicas, orientações de carreira, eu faço lives buscando ajudar cada vez mais estudantes e profissionais da área de saúde. A minha página no Instagram é o Enfer, ENF Marília Mendes.
E aí, para quem tá lá e para quem tá no meu canal, sabe o quanto que eu gero relacionamento com as pessoas, o quanto que eu crio isso. Então, quem é meu seguidor e quem tá comigo no Telegram se sente verdadeiramente meu amigo. Então, quando a pessoa vem falar comigo para participar de um treinamento, para participar de um programa, para comprar um atendimento, né? Essa pessoa vem muito pelo relacionamento que eu gero com ela. Então, só na forma como eu me conecto com as pessoas, isso gera uma confiança, isso gera uma credibilidade. E aí eu queria que você refletisse como que estão os seus relacionamentos hoje com os seus clientes, com os clientes que você já tem e com os seus potenciais clientes. Por quê? Quando a pessoa ela vai para você, que ela é atendida, ok. Mas e depois? Como que é com essa pessoa? Como que você tem se relacionado com ela? Você tem mantido esse contato pós-procedimento, pós-venda de algum serviço? Você tem de fato, né, percebido que a transformação que você gera na vida dessa pessoa não pode simplesmente parar ali no momento em que você faz o atendimento, que isso precisa ir além. Como que tem sido em relação a isso? Tá? Assim como que está o seu relacionamento, por exemplo, com o seu público do Instagram, né? Hoje o Instagram ele é uma ferramenta maravilhosa para quem deseja se desenvolver aí na área do empreendedorismo. Marília, eu posso não utilizar o Instagram? Pode, isso é uma opção. Você pode utilizar diversos outros meios, né, de comunicação para que você possa estar divulgando seu trabalho, mas o Instagram ele é uma ferramenta gratuita e que nos dá uma facilidade muito grande de nos tornarmos autoridade naquilo que a gente faz. E como é que a gente se torna autoridade? Através do conhecimento, né? Então, quanto mais conhecimento eu levo para as pessoas, mais elas vão ver o quanto que eu tenho conhecimento naquilo. Aí, a partir disso, vai gerando dúvidas, as pessoas entram em contato, eu estou ali, né, super acessível às pessoas e isso gera um relacionamento. Sabe o que é que as pessoas vão pensar quando elas começarem a ver que você sabe algo e que você compartilha, que você não tem pirangagem de mostrar o seu conhecimento e que você, inclusive, né, tira todas as dúvidas dela? Ela vai pensar o seguinte: se essa pessoa faz isso de forma gratuita, o que será que essa pessoa vai fazer se eu for até ela como uma cliente, né, em uma consulta, por exemplo? Então, a gente precisa criar esse vínculo com o nosso cliente e com o nosso potencial cliente, porque não é só um produto e um serviço, é uma transformação. Antes de qualquer coisa, você precisa entender que você está lidando com um ser humano, tá? E aí, Marília, qual que é a consequência de não vender? Né? Se vender é isso, vender é gerar transformação. Imagina aí, né, uma pessoa que está com a autoestima lá embaixo, ela vai para você, ela consegue chegar até você, né? Você faz aí inúmeros procedimentos nessa pessoa, mas não foi o procedimento que fez a diferença. É a transformação que você gerou na vida dela. É a autoestima que você levou através de uma técnica, de um procedimento, de um produto, mas a transformação é o que vai impactar ela. E aí nesse meio, né, nesse conjunto aí também houve o relacionamento que você criou com essa pessoa. E sabe qual que é a consequência de você não vender, de você não colocar em prática a sua habilidade de venda, de você não desenvolver isso? É você simplesmente impedir que essa transformação chegue na vida da pessoa. Cada vez que você não vende, você impede que uma pessoa melhore a sua autoestima. Você impede que a pessoa melhore o seu bem-estar. Você impede que a pessoa trate alguma patologia que ela tenha. Porque quantas coisas na área da estética você pode estar tratando? Então você impede isso, né? Como é que você estudou tanto? Você fez um juramento para cuidar das pessoas e você está impedindo esse ciclo por uma crença relacionada à venda. Então, gente, é um ciclo. O conhecimento que você tem, o conhecimento que você adquiriu, toda a sua capacidade, toda a sua habilidade, ela precisa chegar à vida dessa outra pessoa. E a gente vai ver que muitas vezes essa pessoa ela nem sabe que você oferece um serviço, que você tem um produto que pode gerar essa transformação na vida dela. E você não vai chegar para ela dizendo que você tem um produto e um serviço. Você justamente chega nessa pessoa falando da transformação que tudo isso gera na vida dela. É a partir disso que ela vai chegar até você. É a partir disso que ela vai procurar você e você vai conseguir ajudá-la. Então é preciso que exista esse elo.
né? É o conhecimento, a capacidade e a habilidade que você tem, mas é também o outro querer isso. E aí essa unção vai gerar a transformação na vida da pessoa. Então, que você possa desmistificar tudo que você tem, né, de crenças relacionadas à venda, porque você precisa fazer com que esse ciclo funcione. Você precisa chegar à vida dessas pessoas e gerar transformação. Tá? Inclusive, né, no ciclo da prosperidade, diz que a gente é uma troca entre o dar e o receber. Então, todas as vezes que você não leva esse seu conhecimento para as pessoas, você está rompendo o ciclo da prosperidade, tá? Aqui eu coloquei para que você reconheça as suas crenças, tá? Eu coloquei aqui a imagem de uma pirâmide com 3 crenças: a crença de identidade, de capacidade e de merecimento. Para que a gente possa obter resultados na nossa vida, em qualquer área, é muito importante que nós tenhamos essas 3 crenças muito fortalecidas. Se em algumas dessas crenças, né, houver alguma falha, existe uma possibilidade de a gente não alcançar os resultados que a gente deseja. Mas a gente precisa ter conhecimento de quais são os tipos de crenças, tá? Então, a crença de identidade, que é a que está na base da pirâmide, ela está relacionada ao autoconhecimento. Então, por isso que eu estou fazendo com que vocês reflitam, para que vocês possam ir vendo, né, o que é que vocês têm de muito bom, o que vocês precisam melhorar, quais são as crenças que vocês têm relacionadas à venda, assim como dando algumas dicas para que vocês possam ir percebendo se vocês já colocam isso em prática ou se vocês precisam colocar. E aí, nessa crença de identidade, é relacionado ao eu mesmo, o quanto você se conhece, o quanto você sabe os pontos de melhoria, o quanto você sabe aquilo que você já tem de bom, tá? Está relacionado ao seu próprio conhecimento sobre si. Existe também a crença de capacidade, que está relacionado ao quanto você sabe, o quanto você se sente capaz de realizar as coisas, está relacionado à ação, tá? Então, enquanto que na identidade eu identifico, eu sei aquilo que eu tenho de muito bom e o que eu preciso melhorar, na crença de capacidade está relacionado à ação, o quanto que eu faço. E a crença de merecimento, né, está relacionado a justamente a eu perceber que tudo aquilo que eu tenho como resultado é fruto de algo que eu lutei para conquistar. Tá? Então vamos pensar o seguinte, digamos que você tem a crença de identidade fortalecida, você sabe o que você tem de bom, o que você precisa melhorar. E você também tem a crença de merecimento fortalecida, você pensa, eu quero, eu sei que eu mereço isso, mas você não coloca em prática a crença de capacidade, você não está agindo. Como que você vai ter resultado se você não está agindo, não está colocando em prática? Então você precisa se conhecer, você precisa agir, tá? Para que você possa de fato se sentir merecedor e colher os frutos daquilo que você faz. Então, olhando hoje, né, em relação a vendas, o que você percebe que você precisa melhorar? É o conhecimento que você tem sobre você e também sobre o processo de vendas. Você já tem conhecimento e está faltando colocar em prática? Ou o que você precisa desenvolver é a crença de merecimento? É você de fato se sentir merecedor disso, de colher resultados. Porque pensa comigo, você estudou, você fez provavelmente uma faculdade, com certeza você fez uma faculdade, né? A gente sabe que tem alguns profissionais que fazem alguns cursos técnicos na área de estética, mas eu acredito que o público que está aqui participando desse congresso, né, em sua maioria, ou sua totalidade, são profissionais que têm graduação e pós-graduação, ou estão cursando a pós-graduação. Então, pensa o seguinte, né? Você estudou, você se especializou. Quantas coisas você abriu mão? Você deixou de estar com sua família, você deixou de viajar, você deixou de comprar roupa para você, você deixou de trocar de carro. Quantas coisas você deixou de fazer para poder ter, né, a formação que você tem hoje, para poder ter o conhecimento que você tem hoje? Então, será que não existe uma crença aí de merecimento que está esbarrando e fazendo com que você não tenha bons resultados? Às vezes aí, né, é isso que está impedindo que o cliente feche com você, porque você sempre fica pensando, será que tá caro? Será que não tá bom? Né? Então, ou às vezes o pensamento de será que tá bom mesmo o meu serviço? Será que eu posso melhorar? Então, isso influencia na crença de capacidade, na crença de merecimento, e você precisa melhorar isso. Você precisa saber quem você é, o que você quer, você precisa agir, porque é a ação que vai fazer com que você comece a obter resultados, mas você também precisa se sentir merecedor,
né? Não é à toa que você está onde você está, né? E para que você conquiste cada vez mais coisas grandiosas, você precisa fortalecer isso dentro de você. O valor é valor de fato que você cobra do seu cliente, né? O preço que só que essa pessoa precisa pagar um preço para ter o seu serviço, para ter o seu produto, para ter a transformação que você vai gerar na vida dela. E aí por isso que é tão importante a gente ter essas crenças fortalecidas. E aqui eu coloquei uma frase para vocês, né, que a partir de hoje você compreenda que não é um produto ou serviço que você vende. A gente trabalha, a gente fala de produto, a gente fala de serviço só como uma forma de entender. Mas no fundo você consegue perceber a transformação que você gera na vida da pessoa, né? E vamos pensar aí, né, uma pessoa, por exemplo, que tem um rosto cheio de acne, às vezes tem vergonha de tirar uma foto, às vezes não consegue utilizar uma maquiagem, às vezes é uma pessoa que às vezes tem vergonha do parceiro, da parceira, pela pele, às vezes até pelo próprio corpo cheio de acne. Então você tem, eu tô dizendo isso um procedimento bem básico, né? Mas tem noção da transformação que você gera na vida dessa pessoa, né? De uma mulher que tem aí uma cicatriz, que você consegue amenizar essa cicatriz a partir de procedimentos estéticos. Harmonização facial hoje, que é um procedimento que vem ganhando, né? Tanto reconhecimento e tanta valorização. Eu digo isso porque eu já fiz um procedimento estético voltado para harmonização facial e assim é algo que mudou muito a minha autoestima e fez toda a diferença. Então, que bom seria que todos os profissionais eles percebessem o quanto que essa transformação ela é valiosa para a vida da pessoa, né? E que isso depende de você, tá? O cliente é o mais importante, né? Por que que eu trago isso? Porque a gente precisa entender que quando a gente melhora a nossa crença de identidade, de capacidade, de merecimento, quando a gente entende que o que a gente vende não é um produto, não é um serviço, é uma transformação, o nosso foco ele passa a ser o cliente, tá? Por que que o foco tem que ser o cliente? Lembra que eu falei que a gente tem que entender que a gente está lidando com uma pessoa, né? Então a gente precisa, inclusive, ouvir essa pessoa na essência, a gente precisa criar um relacionamento e focar no cliente para a gente entender aquele cliente. Muitas vezes o cliente ele não sabe o que ele precisa, ele não sabe o que ele quer e não sabe o que precisa. E se você foca no que o cliente te pede, você pode gerar na pessoa, você pode entregar um produto e um serviço, mas você não vai gerar a transformação que essa pessoa precisa. E aí pode ser que você consiga uma venda, mas você não vai conseguir conquistar esse cliente talvez não volte para você depois. Então o foco ele precisa estar direcionado ao cliente. Quando você ouve o cliente, você muitas vezes pode perceber inclusive que ele vem dizendo que quer um serviço porque fulano fez e deu certo para fulano. Mas o que deu certo para fulano talvez não vá dar certo para essa pessoa. E se você não tiver esse cuidado minucioso, né, de estar atento a esse relacionamento e esse cuidado com o seu cliente, ele não vai ser alguém que vai permanecer ali com você, tá? E eu tenho um exemplo para dar que eu acho muito maravilhoso, né? Que é de uma profissional que me atende na área de estética. E quando eu procurei essa profissional, foi por conhecer o trabalho dela em relação à limpeza de pele e em relação ao microagulhamento. E aí eu achei muito interessante, porque eu já fui para essa profissional dizendo para ela que eu queria fazer tal limpeza de pele e eu queria fazer um microagulhamento. E qual foi a resposta dessa pessoa? Essa pessoa disse, olha, eu preciso que você venha ao meu consultório porque eu preciso avaliar a sua pele. E aí eu achei estranho, né? De início eu não gostei. Eu disse, poxa, ela em vez de ter fechado e ter marcado, ela pediu para eu ir. É só perca de tempo. Isso foi o pensamento que eu tive, porque na época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho aqui, que eu estou trazendo para vocês, né? Isso foi bem antes de eu atuar como coach. E aí, quando eu fui para essa pessoa, né, ela fez uma avaliação na minha pele e ela explicou, disse que eu precisava fazer uma limpeza de pele, mas ela disse que a minha pele não era indicada para fazer o microagulhamento. E eu fiquei revoltada, porque eu queria aquele procedimento. E aí eu falei, a pessoa me explicou, acabou que depois eu entendi que de fato não era a minha necessidade. Mas quantos profissionais você conhece que simplesmente o que o cliente diz que quer fazer, a pessoa vai lá e faz? Talvez você até já tenha feito isso,
né? O mais importante é que a partir de agora não faça mais, porque você precisa focar no seu cliente, você precisa focar no que de fato é necessidade dele e não no que ele diz ser uma necessidade. Sabe por quê? Porque quando você faz exatamente o que o cliente quer, sem necessariamente ser a necessidade dele, se você não tem essa conversa, esse diálogo com a pessoa ela pode, né, comprar, digamos assim, o produto ou o serviço, achando que a transformação nela, achando que o resultado dela vai ser igual ao que ela viu em fulano e cicrano. Só que a pele de fulano é diferente da pele dessa pessoa, a necessidade daquela pessoa é diferente da dela. Então, é justamente por isso que você fez a formação, foi você que estudou. E você precisa ajudar essa pessoa a identificar o que de fato ela precisa. Então, nunca foquem no que o cliente diz que quer. Foque no cliente em si. Busque conhecer o seu cliente, o perfil do seu cliente e entender o que é que ele precisa, o que é que você gosta, o que é que você acha que você vai obter quando você fizer esse procedimento. Porque aí você começa a perceber o que é que de fato ele quer, qual é a transformação que ele quer e você vai poder estar mostrando, montando aí de repente um pacote de serviços, de produtos que vão estar de fato gerando essa transformação, né? Para que não seja só uma venda, tá? Reflita. Quem é o seu cliente atual? Quem são as pessoas que você tem atendido? Tá? Tem algo bem legal que eu trabalho no meu programa de aconselhamento profissional, que é algo chamado de persona. É muito importante a gente estudar a persona. A persona está relacionada às pessoas, né? Que é muito mais do que um público-alvo. Por exemplo, quando eu chamo de público-alvo, eu posso dizer mulheres. Eu atendo mulheres, mulheres é o meu público-alvo. Mas quando eu trabalho persona, a persona ela consegue direcionar muito mais quem são as pessoas que eu quero atender. Por exemplo, quando eu digo que eu atendo mulheres que são mães, que estão na faixa etária de 20 e 50 anos de idade, que precisam, que tem algum problema de pele, algum problema facial, né? Seja acne, seja manchas. Então, nesse momento, eu estou definindo uma persona. Para você que trabalha com empreendedorismo, você pode ter várias personas, mas é muito importante que você defina cada persona, porque é a partir disso que você vai começar a perceber o que é que essas pessoas precisam, o que é que a sua persona precisa e como que você atinge essas pessoas, inclusive no seu meio de divulgação. Então, é muito interessante você saber, né, destrinchar aí quem são suas personas. Quem é a pessoa, qual que é a idade, qual que é a classe social dessa pessoa, né? Qual a região que essa pessoa mora, quais são as redes sociais que essa pessoa acessa. A partir disso, você vai conseguir, né, montar aí não apenas um produto para ajudar essas pessoas, porque você associa as necessidades dessas pessoas. Faz parte da persona também você identificar quais são os medos, necessidades, quais são as objeções, por que que as pessoas não compram o serviço. E aí todas essas objeções, todos esses medos, todas essas dificuldades, você vai estar colocando dentro de um serviço e você vai estar incluindo, né, na sua forma de comunicar para as pessoas na sua rede social, por exemplo, de uma forma com que ela entenda que ela precisa daquele produto ou serviço que você oferece. E aí você faz isso mostrando a transformação que o seu trabalho vai gerar na vida dessa pessoa. Depois de você perceber, né, quem é o seu cliente atual, você vê quem você gostaria que fosse. É nesse momento, inclusive, que você monta a sua persona. Quais são as dores, necessidades e desejos dele? É muito importante você ter clareza disso e em que você pode ajudar. Então, imagina o que é unir as dores, necessidades e desejos de um público específico, tá? Juntar com as suas capacidades, habilidades, conhecimentos que você tem e criar aí algo que pode transformar a vida das pessoas. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sou enfermeira e uma coisa que sempre me incomodou na minha atuação enquanto técnica, enquanto enfermeira, era perceber que existia um cuidado muito grande voltado para o paciente, mas pouco cuidado voltado para o profissional. Eu também percebi que profissionais que estavam há muito tempo já atuando acabavam ficando muito desmotivados, frustrados e descontando isso nos seus colegas e nos pacientes. Assim como eu percebi que muitos profissionais acabavam, né, se
fechando muito ali para o mundo apenas assistencial, onde, como eu disse, existem infinitas possibilidades. Os profissionais de saúde, eles podem, inclusive, ter o seu próprio negócio. E aí eu comecei a pensar, né, o que é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a terem melhores resultados, a fazer com que essas pessoas se sintam mais felizes. E aí, consequentemente, ela vai prestar uma melhor assistência, ela vai estar bem na vida dela como um todo. E aí eu decidi fazer minhas formações na área de coach, de psicologia, de psicanálise, para criar produtos e serviços onde eu possa, a partir do autoconhecimento, gerar mais empoderamento para as pessoas, melhorar a crença de capacidade, crença de identidade, crença de merecimento e fazer com que essas pessoas obtenham melhores resultados. Então, eu juntei as dores que eu percebia, né, das pessoas, porque é muito doloroso você estar insatisfeito com a sua vida profissional. Eu uni as minhas capacidades e habilidades, ou seja, a minha facilidade de comunicação, né, esse meu jeito mesmo de me relacionar com as pessoas, as minhas experiências profissionais, associei ao conhecimento que eu fui buscar na minha pós-graduação e criei produtos e serviços que geram transformação na vida das pessoas. Então, hoje eu ajudo estudantes e profissionais da área de saúde a se desenvolverem em sua carreira, a obterem melhores resultados. Então, eu consegui fazer isso a partir de vários estudos e um deles foi refletindo sobre essas questões que eu trouxe aqui para vocês. Então, comecem a pensar aí quem é esse público que vocês querem atingir e como que vocês podem fazer para estar fazendo isso, né, para poder estar chegando a essas pessoas, tá? Porque aí é a partir disso que você vai começar a alcançar todos os clientes que você deseja. Aqui eu coloquei, né, quais são os tipos de clientes. É muito importante que vocês tenham esse conhecimento, tá? Muitas pessoas, né, usam a sua rede social, usam a comunicação, usam a divulgação para atingir clientes. Mas é importante que você entenda que existem 3 tipos de clientes. O primeiro tipo de cliente é aquele que não sabe que tem um problema. E é esse você precisa ter uma atenção maior. Por quê? Tem gente que não sabe que tem um problema e por isso que eu digo que é tão importante você se comunicar e você criar relacionamento. Quais são os principais problemas, por exemplo, aí, estéticos, que a sua persona, lembra aquela pessoa que você quer atingir? Quais são os principais problemas que existem que essas pessoas nem sabem? Aí você vai fazer uma listinha. Por quê? Você precisa criar conteúdo, você precisa gerar informação para que essa pessoa, através do conhecimento, a partir do momento que você fala, essa pessoa ligue o alerta. Poxa, eu tenho isso. E aí, o que é que acontece? Além desse tipo de cliente, porque isso são clientes para você, mas você precisa chegar à vida dela, você precisa... Como é que você gera transformação na vida da pessoa? Primeiro, ela precisa saber que tem um problema para poder ir chegar até você. Então, quem tem que mostrar ela que ela tem um problema é você. Isso é uma das formas de gerar transformação. O segundo ponto, né, o segundo tipo de cliente são aqueles clientes que eles sabem que tem um problema, mas eles não sabem que tem solução. Não sei se já aconteceu com você, de você fazer uma postagem e alguém comentar que não sabia que aquilo existia, não saber que existia aquele tipo de procedimento. É muito interessante isso, né? E aí, como que você também chega a essas pessoas a partir da comunicação? Gente, eu sou muito fã do Instagram, eu acho que o Instagram ele é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta que me ajudou a potencializar muito as minhas vendas, as minhas transformações, tá? Então, assim... utiliza o Instagram, utiliza os meios de comunicação de forma assertiva, chega na vida dessas pessoas, porque imagina uma pessoa que nem sabe que tem um problema e a partir de você ela descobre que tem, ela descobre que tem solução e você é a pessoa que gera a solução para ela. Isso é maravilhoso. E aí existe um terceiro tipo de cliente que é provavelmente os clientes que você mais está acostumado a lidar, é o que sabe que tem um problema e sabe que tem solução, mas o que é que acontece? Muitas vezes esse cliente ele não fecha com você. E aí, por que é que esse cliente não está fechando? O que é que está faltando? Talvez você esteja comunicando produtos e serviços e você precisa comunicar transformação. Não é o que o produto faz, não é o que o produto tem, não é o procedimento, é a transformação que vai gerar na vida da pessoa. Então, quando você tem esse conhecimento também, por exemplo, das dores do seu cliente, quando você vai fazer uma postagem, por exemplo, se você começa falando das dores, né? Você que aí tem dificuldade em estar
higienizando a sua pele, você que não sabe que produto utilizar, você que tem a pele cheia de acne, eu quero dizer que eu vou estar criando um conteúdo aqui em breve para poder estar te ajudando. Só essa fala já conecta as pessoas, sabe por quê? Porque você vai estar tocando na dor dela. Você vai estar tocando na dor de alguém que já sabe que tem isso, mas você também pode estar tocando em uma coisa que a pessoa não tinha parado para pensar ainda. Ela tem acne, mas talvez por não ser em grande quantidade, ela não parou para pensar. A pessoa que não sabe como higienizar a pele, talvez ela nunca tenha parado para pensar nisso. É automático, ela higieniza de qualquer forma. Mas quando você falou, percebe que você se conectou com a pessoa que nem sabia que tinha um problema? Então é muito importante você ir tendo esses conhecimentos e fazendo uma lista aí de tudo isso, de tudo que você precisa estar comunicando para as pessoas. Aí você começa falando, tocando na dor da pessoa para ela entender que aquilo é um problema. Aí depois você mostra que tem solução, né? E quem é que vai dar essa solução para a pessoa? Eu espero que seja você que esteja comunicando, né? E o que vai fazer com que essa pessoa aprenda com você, entenda que tem um problema, chegue até você e feche isso, é você entender que não é vender apenas, não é vender produto, não é vender serviço, é vender de fato transformação, tá? E aqui, quando a gente une as necessidades do nosso cliente com as nossas competências, a gente gera a famosa transformação, que é o que eu venho falando aqui com vocês, e eu quero que vocês saiam daqui, né, com isso em mente, saiam daqui dizendo, eu vou gerar transformação na vida das pessoas, eu vou atingir as pessoas que inclusive não sabem que precisam, porque esse é o seu papel. Quando você decidiu fazer essa formação, o que você fez foi com o intuito de levar a autoestima para as pessoas e não simplesmente vender uma limpeza de pele, vender um peeling, vender uma massagem, não é isso. É o que isso vai gerar na vida da pessoa, é o resultado que vai gerar, tá? E aí façam disso o seu propósito, né? Todos os dias acorde com esse pensamento da quantidade de pessoas e de vidas que você vai estar transformando a partir do seu trabalho. E aqui, falando um pouquinho agora sobre vendas, eu espero que com essa parte, né, que eu trouxe aqui para vocês, vocês tenham conseguido perceber o quanto que chegar até essas pessoas é importante, o quanto que gerar transformação na vida das pessoas é importante e o quanto isso depende de você. Então, os resultados que você almeja talvez estejam nesses pequenos detalhes que você precisa estar colocando em prática, tá? E aí, quando a gente vai para o processo de venda em si, porque venda é muita técnica, a gente poderia ter uma outra aula aqui só sobre venda em si, só sobre técnica, né? Onde a gente entende que o processo é de transformação, mas também tem técnicas, tem gatilhos mentais que a gente pode estar utilizando. E, inclusive, gente, o assunto da persona, tá? Em breve eu vou estar postando um conteúdo ou fazendo alguma live em relação a isso no meu Instagram. Fiquem de olho, porque a gente precisa desenvolver essa persona, porque é a partir da persona que a gente consegue, inclusive, criar melhores conteúdos. É algo que eu trabalho muito no meu programa de aconselhamento profissional, para que a pessoa ela saia desse programa sabendo exatamente o que ela precisa postar, como que ela vai falar, né? Todo um cronograma, porque a partir disso os resultados eles simplesmente são maravilhosos, né? E eu digo isso porque quando eu comecei a utilizar a persona, há 2 anos atrás, muita coisa mudou. Então, quem me segue no Instagram, quem me vê lá no canal no Telegram, percebe que eu sempre estou tocando lá em quê? Nas feridinhas das pessoas, porque eu quero fazer com que elas percebam que elas têm um problema e que eu tenho a solução para esse problema, que eu posso ajudar. E quando não sou eu a pessoa para solucionar, eu estou indicando para o profissional que seja, que inclusive é importante falar nisso aqui também, isso me veio à mente agora. Se alguém procura você e você sabe que o seu serviço ele não vai gerar aquela transformação que a pessoa quer, gente, indiquem essa pessoa para outro profissional, tá? É melhor você perder uma venda, um produto, um serviço ali naquele momento do que você perder o cliente. Então, muitas vezes alguém me procura e eu vejo que aquilo não é uma demanda para mim. E aí, o que é que eu faço? Eu indico essa pessoa para um outro profissional. Essa pessoa, ela simplesmente fica encantada por mim, mais do que se eu tivesse atendido. E aí, em um outro momento que essa pessoa percebe que o meu serviço, né, vai estar ajudando, ela volta para mim. É melhor do que eu simplesmente ir lá, buscar atender aquela demanda, não gerar a transformação que a pessoa deseja e essa pessoa ficar chateada comigo e sair por aí falando do meu trabalho.
Então, a gente precisa ter essa consciência também, tá? E aí, quando a gente fala de venda, a gente tem dois tipos de venda. A gente tem a venda transacional e a venda relacional. Nós precisamos ter sempre a venda relacional, tá? Como que é a venda transacional? A venda transacional é justamente aquela que o cliente ele vem, chega até você e diz: "Ah, eu quero fazer isso, isso e isso", você vai lá e faz. Isso é uma venda que não é adequada. Se você tem feito esse tipo de venda, eu espero que a partir dessa aula muita coisa comece a ser diferente, tá? A venda que a gente precisa ter é a venda relacional, é uma venda humana. É quando eu entendo quem é o meu cliente, o que é que meu cliente faz, o que é que ele espera como resultado. Então, quando você vai fazer um procedimento no seu cliente, você precisa entender qual que é a rotina dele, quais que são as expectativas dele, porque é a partir disso que você vai poder montar aí, né, o melhor tratamento para o seu cliente. Você precisa compreender ele. Dentro do seu atendimento, inclusive, esse relacionamento é importante. E aí eu vou dar um exemplo de venda transacional e venda relacional, né? Por exemplo, digamos que você trabalha com limpeza de pele. Você vai ter vários tipos de limpeza de pele, provavelmente, né? E aí a pessoa ela entra em contato com você e diz: "Ah, eu quero fazer uma limpeza de pele de diamante, pele de diamante", né? Que eu vejo muito pessoal falando. E aí você simplesmente agenda o procedimento já no horário que a pessoa quer, já para aquele procedimento que ela pediu. Isso é um tipo de venda transacional. Então a pessoa disse o que queria, você foi lá. Então necessariamente ela não precisava nem ter marcado com você. Talvez você pudesse ter um sistema aí online onde a pessoa simplesmente agendasse um horário e fosse. Isso é transacional. Qual que foi o lado humano desse atendimento? Já na venda relacional, é quando a pessoa entra em contato com você e diz que quer esse tipo de limpeza de pele, e você vai lá: "Oi, fulano, tudo bem? Então, eu gostaria de entender um pouquinho mais. O que é que você espera? Qual que é o seu objetivo com essa limpeza? Né? Quais são as suas necessidades? É muito importante eu conhecer o seu tipo de pele, é importante eu entender um pouquinho mais para que a gente possa montar um protocolo adequado para a sua pele. Por quê? Às vezes o que fulano fez que deu certo talvez não seja o adequado para você. Talvez você possa até fazer um investimento maior do que o que de fato seja necessário. Então, eu entendendo a sua pele, eu entendendo as suas necessidades, eu vou poder mostrar a você quais são as melhores opções para a gente montar um protocolo adequado para você. Então, isso é uma venda relacional. Você entende o seu cliente. Então, todo mundo que me procura sabe que é muito importante eu entender o que é que o meu cliente quer, o que é que ele precisa. E aí isso vai sendo venda relacional, isso faz a diferença. Então, um cliente que ele vive, tem essa venda relacional, ele vai indicar você para várias pessoas. É claro que tem muitas outras questões envolvidas, tá, gente? Existe a forma de a gente se comunicar, enfim, tem vários fatores, né? Que a gente poderia fazer milhões de aulas aqui só para isso. Mas eu acho que a gente começar a pensar nesses dois tipos de vendas e focar na venda relacional já vai fazer muita diferença no dia a dia enquanto profissional, tá? E aqui uma dica de ouro que eu coloquei para vocês, né? Faça um diagnóstico do seu cliente. Como eu disse, entenda o seu cliente. Outra coisa, esse diagnóstico ele não tem que ser só necessariamente no início, tá? Muitas vezes você tá com um cliente e aí você tá lá fazendo, né, os seus atendimentos com ele. Talvez no meio dos procedimentos você precise fazer um novo diagnóstico. Será que aquele protocolo que você montou para aquele cliente, ele de fato precisa seguir até o fim? Ou será que algo aconteceu de forma que você não esperava, seja para melhor ou não? E aí você pode estar montando, né, conversando com o seu cliente sobre uma nova estratégia. Inclusive no início, a depender do tipo de procedimento que você vai estar fazendo, se for um protocolo mais longo, por exemplo, você pode conversar com o seu cliente em relação a isso, dizer, a gente está montando isso daqui, mas no decorrer a gente vai avaliando. Por exemplo, eu já fiz depilação a laser, né? E a pessoa que fez esse procedimento, que é a mesma profissional que teve aquela conduta de me avaliar para poder definir o que era melhor, ou seja, ela focou em mim, não no procedimento que eu queria. Quando a gente começou a fazer a depilação a laser, foi algo que ela conversou comigo. Olha, na depilação a laser é assim, 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 né? Existe uma média de sessões que geram resultado, mas cada pele é diferente. Então, a gente vai montar essa quantidade para você, esse pacote, mas a gente vai avaliando. E aí, inclusive, né, a gente nem chegou a concluir as sessões, já teve um resultado que foi exitoso e eu utilizei o restante para uma outra área.
Então, veja que profissional fantástica, né? Ela me cativou, hoje eu indico essa profissional para várias pessoas. Então, assim, essa pessoa, ela me tratou, né, com cuidado, ela olhou para mim, isso é muito importante, tá? Ajude o cliente a entender o problema dele. Então, lembra que eu falei que muitas vezes o cliente ele não sabe que tem um problema? Então, não custa, gente, você orientar o seu cliente. Se ele tem dúvidas, tira dúvida, cria relacionamento. Eu sei que às vezes é difícil, por exemplo, a gente conseguir responder todas as mensagens de direct, de WhatsApp, mas tira um tempinho só para isso, para dar essa atenção para o teu cliente. É muito importante. Assim como na consulta, busca explicar de forma clara para que o teu cliente possa entender. Não deixa o teu cliente sair com dúvida, principalmente após um procedimento, que algo precise ser feito em casa por parte dele. Se possível, cria um panfletinho com orientações. Muitas vezes o paciente, e aí você como paciente, você sabe disso. Por mais que você seja, inclusive, um profissional de saúde, quando a gente vai para uma consulta, às vezes a gente fica tão nervoso que o profissional ele passa as orientações, mas quando a gente chega em casa, a gente não lembra. Então, para quem trabalha aí com procedimentos estéticos, né, é importante criar uns panfletinhos, né, após, por exemplo, o preenchimento, após a depilação a laser, quais são os cuidados para que o seu cliente ele possa ter isso. De repente, criar mensagens, cria as mensagens, deixa lá prontinha, com todas as orientações. Após o procedimento, manda essa mensagem para o teu cliente, muda lá o início. Olá, fulano, com o nome do seu cliente, bom dia. Estou passando aqui para te lembrar de algumas coisas, né? O cliente ele vai se sentir muito importante, sendo lembrado por você nesses mínimos detalhes. Isso faz total diferença no seu atendimento, né? E por fim, venda valor, gente, é muito importante a gente entender isso. Nós precisamos vender valor no nosso dia a dia, né? Agregar esse valor ao nosso cliente. E aí existe uma grande diferença entre valor e preço. Né? Quando a gente agrega valor àquilo que a gente faz, as pessoas elas vão estar dispostas a pagar o preço real, tá? Por quê? Quando uma pessoa procura a gente, que a gente já diz logo é X, a gente não agregou valor nenhum na vida da pessoa, ela só vai pensar no lado financeiro daquilo, ela só vai pensar, na verdade, em perdas. Mas quando você mostra que aquilo vai gerar transformação, quando você tem qualidade no seu atendimento, quando você mostra a transformação, né, a pessoa vai entender que são muitos ganhos. Então, aquilo que ela vai precisar pagar, muitas vezes vai ser mínimo para ela diante de tudo que você mostrou que vai ser uma transformação na vida dela. Então, inclusive, quando as pessoas te procurarem, tenha cuidado, tá? Para que você fale dos benefícios daquilo que você faz e não simplesmente características. Características, por exemplo, seria dizer que uma limpeza de pele você vai utilizar tal produto. Característica seria dizer que na limpeza, na depilação a laser você vai utilizar tal máquina, você vai fazer tantas sessões, tá? É diferente de você falar dos benefícios, tá? Então, por exemplo, a limpeza de pele, ela vai fazer com que você fique com a pele menos oleosa, vai diminuir as acnes, vai fazer com que você melhore a sua autoestima, você vai perceber, né, a luminosidade da sua pele melhor, a sua pele vai ficar mais macia. Enfim, você vai falar de todos os benefícios, assim como da depilação a laser. Quais que são os benefícios da depilação a laser? Ah, você não vai ter aqueles pelinhos encravados, você vai conseguir colocar um biquíni aí de forma mais confortável. Você não vai precisar estar fazendo depilação em casa da mesma forma que você faz, com toda a frequência que você faz. Então, enfim, você precisa tratar desses benefícios. São os benefícios que vão gerar valor àquilo que você faz, ao seu produto, ao seu serviço, tá? E aí você vai conseguir vender, porque você vai estar vendendo transformação. E aí você não vai se sentir mal por cobrar um preço por aquilo, porque o quanto você se esforça e se dedica para chegar até a vida das pessoas, para gerar essa transformação e resultado. Então é uma troca. Você se especializou, você se dedicou, você dedica tempo, você dedica tanta coisa. Então a pessoa ela precisa pagar um preço por aquilo, pela transformação que você vai estar gerando na vida dela, tá? E aí, né, para que você alcance todos esses clientes que você almeja, existe uma jornada do cliente que você também precisa entender. Primeiramente, a gente tem a assimilação, que é quando a pessoa ela começa a ver aquilo que você faz. Então, por exemplo, no Instagram,
né? Quando a pessoa ela começa a ver ali as coisas que você posta, é a assimilação, é o primeiro contato que ela está tendo com aquilo, que pode ser em um canal de televisão, pode ser na rádio. Eu estou dando o exemplo do Instagram, porque é uma ferramenta que eu uso, que é gratuita e que gera muito resultado para mim, tá? A gente tem a segunda fase, que é a fase da atração, que é quando você começa a criar memórias nas pessoas, é quando as pessoas elas começam a querer te ver. Eu costumo dizer que a gente precisa viciar as pessoas na gente, né? Então você precisa não ter pena de mostrar conteúdo. Você não tem que ter pena de mostrar conhecimento, tá? Então, quanto mais você entrega, melhor. Quanto mais você entrega conhecimento, mais isso aumenta a tua autoridade, mas isso aumenta a atração, mas a pessoa ela quer ter conhecimento a respeito daquilo partindo de você. A gente tem a fase da arguição, que é quando a pessoa ela começa a pesquisar. Então, ela viu, né, ela se sentiu atraída por algo que você falou, e na arguição ela começa a pesquisar mais sobre aquele procedimento, ela começa a pesquisar outras pessoas que fazem, tá? Mas aí o que é que acontece? Você precisa gerar realmente valor, lembra aí, né, de falar de benefícios, não de características, de atingir a tua persona, de tocar nas dores, de mostrar a transformação que você vai gerar na vida dessa pessoa, porque aí isso vai levar ela a uma ação, que é o momento em que a pessoa ela decide de fato comprar, ela decide pagar o preço que é preciso para ter você ali fazendo aquele procedimento, para ter você na vida dela, né, levando essa transformação. Mas aí a gente também tem a fase da apologia, que é justamente o pós-venda, que eu quero que vocês tenham muito cuidado sempre na apologia, no pós-venda. Qual o cuidado que você tem tido com o seu cliente, né, com o seu paciente? Então, aquele paciente que fez aí um procedimento, né, na pele, fez todo um tratamento, quanto tempo faz que você entra em contato com esse paciente? Você mandou uma mensagem para saber como ele está, que você mandou uma dica para que ele possa manter os cuidados. É muito importante isso, gente. Você tem um canal de transmissão para informar esses pacientes quando tem algum produto algum produto ou um serviço que, como você já avaliou essa pessoa, você sabe que pode estar ajudando ela. Isso é muito importante, tá? E aqui coloquei algumas coisas que eu quero muito que vocês tenham atenção sempre, tá? Cliente não compra produto e serviço, o cliente ele compra transformação, tá? Que vocês saiam daqui com isso muito fortalecido dentro de vocês. Faça diagnóstico, nem sempre ele sabe o que precisa. Não julgue o cliente, respeite. Muitas vezes a pessoa ela julga o cliente, julga que ele não tem condição de pagar. Respeite o seu cliente, tá? Porque até que se prove o contrário, ele é um potencial comprador. E mesmo que a pessoa não compre ali, mesmo que ela veja que aquele não é o momento, mas você ajudou ela de alguma forma, tá? Preço não deve ser prioridade. Então, muitas vezes a gente acha que o erro está no preço, a gente acha que precisa baixar o preço. Talvez o problema não seja esse, talvez não é baixar o preço, é aumentar o valor. Como que eu aumento o valor? Entendendo que é minha persona, vendo as dores, dificuldades, vendo quais são as objeções da pessoa e trabalhando isso na minha divulgação, para que a pessoa se sinta interessada, se sinta atraída e venha até mim, né? E decida que ela precisa pagar o preço para ter aquela transformação maravilhosa que eu vou estar gerando na vida dela. O diferencial ele está em você e não nos equipamentos e produtos. Por quê? Muitas vezes o profissional acha que ele não está tendo resultado porque fulano tem uma máquina melhor, porque fulano tem melhores produtos. Não necessariamente. Eu não sei se você já teve a experiência de ir, por exemplo, para um consultório que tem tudo, né, todo bem equipado, mas que o profissional ele não é humano. Ele não tem uma venda relacional, por exemplo, né? Uma coisa muito mecânica. Então, isso pode fazer com que ele venda um serviço, um produto, mas isso não significa que aquele cliente vai ser recorrente, vai ficar ali com a pessoa. Então, a diferença está principalmente em você. Ter produto bom é importante, ter máquina é importante, mas se você está no início, talvez você não tenha isso. Talvez você tenha que se virar com o básico, talvez você ainda tenha que estar fazendo atendimento domiciliar, porque você não tem condições de montar o seu espaço, mas tudo é um processo. Você está começando agora, mas eu tenho certeza que daqui a algum tempo você vai estar, inclusive, orientando outras pessoas nesse início, contando um pouco como foi sua trajetória. E eu digo isso por experiência própria também, tá?
Gere relacionamentos, sempre gere relacionamento com as pessoas. Lembrem-se que a chave de tudo é o relacionamento. Então, no seu Instagram, no seu WhatsApp, crie o máximo de relacionamento que você puder. Faça com que as pessoas queiram você, não apenas pelo profissional que você é, mas também pela pessoa humana, acolhedora. É muito importante. E aí, quando a gente pensa nas necessidades básicas do ser humano, né, a gente tem o ouvir na essência, então ouça o seu cliente, entenda o que ele precisa, acolha o seu cliente, independentemente de qualquer coisa, tá? Seja especialista em gente antes de ser especialista em qualquer coisa. Então, vender não é difícil, porque você precisa ser especialista em gente. Se você é profissional de saúde, com certeza você sabe muito bem como lidar com o ser humano, ter um atendimento humanizado. Então, é basicamente isso que você precisa fazer, porque é a partir disso que você inicia esse processo de transformação na vida das pessoas que chegam até você, tá? E aqui, né, o caminho para transformação na vida das pessoas, né, ele precisa de você, ele depende de você, tá? E eu quero de verdade que a partir dessa nossa aula, muita coisa comece a ser diferente na sua vida. Eu espero que você coloque em prática muitos desses pontos que nós falamos aqui. Se algumas coisas você já está colocando, eu fico muito feliz que você já esteja tendo, né, esse cuidado humanizado, que você já esteja tendo esse cuidado, né, e percebendo que tudo é transformação. Então, que essa transformação você tenha clareza, né, e que você coloque em prática, porque de fato tudo isso precisa começar por você. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, para que a gente possa encerrar esse momento. Eu quero muito que você, né, eu pedi para que no início vocês refletissem um pouquinho sobre quais são as suas principais crenças sobre venda. E aí agora eu queria que você refletisse, né, depois dessa nossa aula, o que é que você percebe que você não estava colocando em prática, tá? Pode ser que seja uma coisa dessa aula, pode ser que seja duas, pode ser que você tenha uma lista imensa, não importa. Eu quero que você faça uma lista aí das coisas que você percebeu, que você não estava colocando em prática, mas que você decide que você vai começar a colocar agora. E lembra das crenças, crença de identidade, de capacidade, de merecimento. Quais são dessas crenças que você precisa desenvolver? A crença de identidade, você precisa se conhecer melhor. Por exemplo, essa nossa aula aqui, eu tenho certeza que foi um momento de autoconhecimento, porque você começou a olhar para você, né, para o seu modelo de atendimento e ver quais são as coisas que você já faz, que são positivas e que são adequadas, e quais são as coisas que você pode estar melhorando. Então, isso é autoconhecimento. Falei também de coisas para serem colocadas em prática. Então, nesse momento, você começou a perceber se a ação que está sendo falha, digamos assim. E a de merecimento, você se sente merecedor verdadeiramente, né? Pela dedicação que você teve, pelo empenho que você teve, de ter uma agenda lotada, de ter clientes te procurando para receber seus atendimentos e poder ter essa transformação que você pode estar gerando na vida delas. Então, faz uma listinha aí das coisas que você precisa fazer. Reflete sobre quais são as crenças que você precisa melhorar. É a de identidade, de capacidade ou de merecimento, tá? E eu quero que você faça o seguinte, após terminar essa aula, tira um tempinho para você e pensa aí dessas coisas que você percebeu que você precisa colocar em prática. Quando que você vai começar a fazer, né? Como que você vai fazer isso? Detalhe ao máximo que você puder. Como, quando, onde que você vai estar fazendo. Gente, não existe limite quando a gente quer, tá? Quando a gente quer algo, por mais que a gente sinta dificuldade em algumas coisas, a gente precisa dar um primeiro passo. Talvez a sua dificuldade seja em comunicação, Marília, que eu tenho muita vergonha, né? Eu fico pensando o que é que as pessoas vão falar. Eu tenho vergonha de falar, de postar vídeo. Sei lá, de repente começa com imagem, começa com postagem. Se você tem dificuldade para gravar vídeo, coloca aí como atividade todos os dias gravar um vídeo na sua casa e não necessariamente postar. Vai fazendo os vídeos e vai guardando eles na tua galeria. Faz o vídeo, estuda um procedimento, faz um vídeo e deixa lá. Não assiste, deixa lá. Faz isso umas 2 semanas seguidas.
ao final dessas 2 semanas, vai assistir todos os vídeos e ver o quanto que você evoluiu. Então, muitas vezes, o problema é que a gente quer perfeição desde o início e a gente precisa dar um primeiro passo. Se você já se comunica muito bem, talvez você precise melhorar a questão da persona, como eu falei, talvez seja a forma de se comunicar, talvez seja a forma de tocar as pessoas, tá? Mas enfim, olha aí as coisas que você percebe que precisa colocar em prática, vai lá, coloca. De coração, eu me coloco aqui à disposição para ajudar vocês. Então, tem lá o meu Instagram, tem o meu canal no Telegram, tem um chat lá aberto, onde as pessoas sempre estão colocando dúvidas, questionamentos, e eu estou sempre respondendo à medida que eu posso, ajudando todo mundo. Então, assim, não utiliza de desculpas. Pensa o que você pode fazer para melhorar, tá? Porque eu quero ver você aí bombando, não nas vendas, mas na transformação. Eu quero ver você recebendo altos feedbacks aí das pessoas por tudo que você tem gerado na vida delas. Lembra de tudo que você estudou, de tudo que você se empenhou para chegar até aqui. E agora é o momento de você gerar transformação na vida das pessoas, tá bom? E aí, a primeira pessoa que você deve transformar é a si mesmo. E eu quero que você transforme acreditando no seu potencial. Eu quero que você transforme honrando e respeitando tudo que você fez para chegar até aqui, né? Acreditando em você. Porque quantas vezes você elogia as pessoas, você admira as pessoas, você parabeniza, você aplaude, mas quantas vezes você tem feito isso por você? Então, se você está aqui, eu tenho certeza que é porque você quer crescer, porque você quer evoluir. Então, parabéns para você por estar aqui. Mas eu preciso que você acredite em seu potencial, eu preciso que você entenda que toda transformação ela precisa começar primeiramente por você. Porque quando você estiver bem, quando você estiver acreditando no seu potencial e acreditando que você é merecedor das coisas mais incríveis, você vai perceber o quanto que as coisas vão começar a fluir, né? E o quanto que você vai começar a se desenvolver na sua vida pessoal e na sua carreira, tá bom? Então, muita gratidão ao Mikael por ter me convidado, né? Por estar aqui contribuindo para tantas pessoas, ajudando famílias que estão passando por necessidade. Parabéns a você por estar aqui assistindo essa aula, né? E tantas outras que já tiveram ou que estão por vir e também por estar ajudando tantas famílias, tá? Desejo as melhores coisas para vocês. E aqui eu coloquei as referências para vocês, né, de todo esse conhecimento que eu trouxe aqui. Como eu disse, muita coisa é vivencial realmente, mas tem 3 livros que vocês precisam ler, né, se vocês querem aprofundar sobre esses conhecimentos que eu trouxe aqui para vocês. Como Vender Valor, A Estratégia do Oceano Azul e Estratégias de Marketing. São 3 livros maravilhosos e que tudo que eu trouxe para vocês aqui estão dentro desse livro.